Trabalho com branding há mais de 20 anos, empreendo no digital desde 2020 e essa experiência me mostra que ter uma marca forte no online vai muito além do que um post. Quantas marcas você conhece que nasceram no boom do digital, quem lembra disso? E não estão mais aqui. Ou são mais uma no meio dessa multidão toda. Quem segue firme e hoje é destaque são marcas que não usam fórmulas mágicas e trazem no seu DNA a sua essência e o seu propósito. Querem ir muito além de um arroba, querem deixar um legado. Para falar sobre tudo isso, hoje eu tenho uma pessoa super especial para dividir esse podcast. É a Jaque Gatti. A Jaque foi a minha primeira mentora, minha primeira guru, a gente pode chamar assim, nesse processo de internacionalização da minha marca, quando eu cheguei aqui do outro lado do mundo, na Austrália. Jaque, seja bem-vinda ao Shy Talks Podcast. É uma honra estar aqui, eu que agradeço, estou muito feliz da gente falar juntas desse tema tão importante que a gente gosta muito. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Já que eu lembro direitinho que quando eu te procurei para fazer a mentoria, isso foi o quê? Uns 2, 3 anos, eu acho, Jaque. Acho que Eu acho que já tem uns 3 anos. foi uns 3 anos. E exatamente nesse cantinho aqui, onde eu gravo os podcasts e onde eu me comunico com o pessoal, eu pensava, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui na Austrália, entendeu? O que que eu vou fazer aqui nesse negócio? Eu me lembro, meu Deus do céu. E eu comecei a pensar, todo num processo de autoconhecimento, o que que eu ia fazer, até que eu descobri que eu não precisava inventar roda, que eu poderia trabalhar com comunicação e marketing, que existia a Jaque nessa vida. E aí, Nossa, e eu lembro era a muito, mentoria. muito. Pois é, eu lembro muito da sua insegurança de um lado, de não saber o que fazer, e ao mesmo tempo a sua segurança e bagagem de toda a experiência que você tinha. E eu falava, é isso, você tem já tudo isso pronto. Agora a gente só precisa mesmo, como é que fala? Lapidar, né? Lapidar o diamante, porque você já estava com o diamante ali inteiro para você se moldar para o digital. E aí foi isso que a gente construiu, né? E eu lembro isso direitinho. E tu tem muitas mentoradas que estão no exterior, né, Jaque? Tu morou Sim. fora, tu morou nos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu comecei a procurar quem eu poderia ter como para me orientar nessa jornada, um dos diferenciais foi exatamente isso. Tu passou por isso. Tu teve a tua marca nos Estados Unidos. Então, assim, isso, e também hoje tu mentora marcas que estão por esse mundão. E era exatamente isso que eu queria dentro do meu nicho de mercado, ajudar marcas de empreendedoras que também estão nesse mundão afora. Então, também tu teve essa experiência nos Estados Unidos, né, Jaque? Que deve ter Eu contribuído tive. absolutamente para a tua jornada. Não, sem dúvida nenhuma, até porque eu comecei a empreender no digital morando fora. E quem mora fora, a gente sabe a dor, né, que é em relação, lógico, tem a língua, mas em relação a pessoas, em relação a tudo. E foi muito bom, porque eu aprendi na tendência maior, que é dos Estados Unidos, e eu consegui, conforme eu estava lá na Califórnia, que eu morei na Califórnia, trazer para os dois lados, para brasileiros, na verdade, até mais, brasileiros que moravam nos Estados Unidos, brasileiros do mundo inteiro e americanos também. Então, eu tive a experiência de poder trabalhar um pouco com o público americano e conseguir ver a diferença que é trabalhar para brasileiro e para americano. E isso daí traz uma bagagem, experiência para a gente poder ajudar outras pessoas também. Esse é meu pulo, Jaque. Esse É isso, eu sei. Esse é o meu pulo, então. De lá para cá, já que foram mais de 100 mentoradas, imagina, eu comecei contigo, eram Uau! 0, ou seja, eu lancei durante da tua turma, quer dizer, da minha turma que eu participei, eu lancei minha primeira turma, logo ali, na segunda, na verdade, lancei a segunda turma, junto contigo, e de lá para cá, então, foram mais de 100 mentoradas aí, e muito feliz com esse resultado. Hoje, as mentorias eu só atendo individualmente, mentoria em grupo só ano que vem, mas continuo firme e forte no digital com a minha marca pessoal. Então, esse é um dos grandes motivos que eu te convidei para estar aqui hoje, para falar de toda essa experiência, de quanto é importante a gente estar no online de forma estratégica, também no offline, mas também, já que como que a gente pode ter uma marca leve e lucrativa. Porque a gente vem de um Uhum. mundo digital. Lembra, já que doideira aquilo, né? Muitas marcas nasceram, que nem eu fiz na introdução hoje do podcast, vieram daquele todo mundo no digital, todo mundo vendendo online, todo mundo quase que numa caixinha, numa fórmula mágica de ter resultado, e todo mundo entrou nessa. Poucos ali surfaram e tiveram resultados e ainda estão aqui. Se a gente olha lá 3 anos atrás e hoje, e uma das coisas que eu mais hoje em dia penso para ter uma marca forte no digital é exatamente isso.
é tentar de uma forma que seja leve para ti, mas que ao mesmo tempo te traga resultados. E eu vejo que tu traz isso muito, desde a primeira vez que a gente conversou, e cada vez mais dentro do teu negócio. Como é que tu faz isso, Jaque? Como é que tu traz isso? Como é que tu faz isso? Conta, gente. Compartilha. Então, eu comecei em 2017, então já faz um tempinho, e desde quando eu comecei, foi bem no momento que eu comecei o meu desenvolvimento pessoal. E para mim isso fez a diferença no negócio ser leve e lucrativo. Como assim? Eu acredito que para a gente poder ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa olhar para a gente mesmo, focar na gente, né? Cuidar da gente. Então, o que eu falo sempre que a gente precisa ter o nosso momento. Como que a gente vai tomar decisões assertivas no negócio se a gente não para pensar, analisar, sentir, ser intencional naquilo? Então, hoje eu tenho a minha rotina, como sempre tive, né? Eu sempre amo ter ali a minha rotina. E uma das formas que eu faço para eu conseguir entender o meu negócio, né? Primeiro, independente até dessa parte do meu cuidado, mas é o planejamento. Sem planejamento, a gente não consegue ter uma vida lucrativa. O que é ter uma vida lucrativa, um negócio lucrativo? É que traga dinheiro, né? Financeiramente seja muito bom, mas que não, se for alguma coisa desorganizada, não vai ser nem um pouco leve. Porque não sei se você, eu já passei muito por esse momento, de você chegar, abrir o computador, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí você começa a apagar incêndio, você começa a fazer um monte de coisa, Tanta coisa. e aí não faz absolutamente nada. Ou não faz, não tem resultado, né? Eu vejo que muitas das minhas mentoradas falam, já que eu trabalho demais, mas eu não consigo ver resultado. Por quê? Você não está sendo organizada. E você também não está sendo intencional naquilo que você precisa fazer, que vai trazer resultado. Às vezes a gente fica perdida. E para mim, eu queria já até começar a falar sobre essa atividade que eu faço, que é escrever no meu journal. Então, é o ato mesmo da escrita intuitiva. Para mim, essa minha vida leve e lucrativa, eu devo muito, porque desde 2018, 2019, eu tenho journals que eu escrevo, né? São cadernos que eu escrevo os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções. E isso tudo faz com que eu consiga organizar a minha mente para saber qual que é o próximo passo do meu negócio e da minha vida. Por que eu não estou me sentindo bem dessa forma? Por que eu tô assim? Isso até entra várias vezes, cada dia eu escrevo uma coisa diferente, mas eu lembro muitas vezes, por que eu tô me comparando com aquela pessoa no digital? Ou qual é o curso online que eu preciso criar agora? Ou qual estratégia que eu devo fazer? Isso tudo eu vou conversando comigo mesma. E eu gosto de escrever para isso. Então eu vejo que a leveza, no meu caso, é eu ter o meu momento. E aí entra em outros hábitos, vários outros hábitos, né, da nossa rotina matinal, quis trazer mais forte essa, e eu vejo que essa leveza fez eu conseguir ter uma experiência na vida e no negócio que consiga ser mais assertiva para trazer o lucro também para o negócio, sabe? Perfeito, já que te escutando, eu acrescentaria que, para mim, o que faz a diferença é eu entender qual é a prioridade da minha marca naquele momento. E vem muito do planejamento. Então, Perfeito. os dois casam super bem. Quando a gente não entende aonde a gente quer chegar, por exemplo, onde a gente quer chegar e como a gente vai fazer para chegar. E nesse processo todo tem várias ideias, porque somos mulheres pensantes aqui, entendeu? Várias ideias ao Demais. mesmo tempo. Se a gente não entende qual é a prioridade da nossa marca para chegar lá naquele momento, vira o samba, entendeu? A gente não. Então, para mim, eu acredito. Como é que eu faço? Eu também escrevo, adoro, adoro, adoro escrever. Eu tenho um caderninho prateado que está aqui, me acompanha, sei lá, desde que eu cheguei na Austrália, esse caderninho prateado. E eu cuido para não terminar as páginas. Só dessa Ai, nem fale. eu apego ao caderno. Mas, enfim, eu coloco ali, mas depois eu trago para a parte racional do processo para entender qual é a minha prioridade naquele momento. Eu, por exemplo, agora estou num processo muito de internacionalização, como eu falei, da marca, ou seja, estou envolvida num projeto super grande aqui na Austrália, isso está me demandando muito. Então, eu entendi que esse meu momento, eu não vou conseguir estar tanto no digital. O que significa isso? Eu vou ser constante, vou ter a frequência, vou me comunicar, mas o offline está me exigindo absurdamente agora. Então, ok, então o offline vai ser prioridade, mas o digital, ele está aqui na minha orelha. Ele está aqui na orelha, entendeu? Mas eu acho que se eu quero fazer offline, se eu quero fazer as reuniões, se eu quero digital, quero fazer. Não dá já, que eu quero fazer o reel mais maravilhoso do mundo, com a mentoria mais fodástica do universo, e aí entregar um evento gigante para 2.000 pessoas. Oi?
Só se eu tiver uma equipe, Não tem como. entendeu? Não tem como. Então, eu vejo muito isso também, que as pessoas precisam entender qual é a sua prioridade para chegar lá num período curto de tempo, no médio e no longo, que isso faz Exatamente. muito na mentoria também. Eu lembro que tu entrega, enfim, deve ter mudado muito, né? Vamos lá, 3 anos depois da mentoria, mas naquela turma, tu entregou um material onde a gente também tinha que escrever, lembra? Uhum. E Isso não mudou, porque isso não para mudou. todo mundo eu falo, tem que. A escrita jamais, a escrita tem que ter sempre. Eu lembro direitinho, e aí tinha exatamente essa pergunta. Como tu imagina a tua marca num curto, eu não lembro o tempo direitinho que tu perguntava, mas daqui a 5 anos e daqui a tantos anos, e eu lembro, eu tenho tudo isso aqui, eu escrevendo isso. Então, quando eu olhei aquilo, eu pensei, opa, eu preciso ter uma mentoria, um produto digital que me leve até as pessoas. Ok, então nesse momento, digital, entendeu? Bora! Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Jaque? Então, acho que é planejamento e prioridade. Planejamento e prioridade, só que às vezes, tá bom, então eu tenho clareza onde eu quero chegar, às vezes só falar isso fala que é simples, né? As pessoas podem achar é simples, mas quando a gente vai realmente fazer, não é tão simples assim. Por isso que o momento da escrita, da gente, isso aí é todas as vezes que eu vou ter algum momento, alguma virada de chave ou algum próximo projeto que eu quero criar, eu pego é um papel A3 até que eu tenho, e eu escrevo. E eu coloco o meu nome no meio, ou o nome do projeto no meio, vou fazendo setas, porque, gente, o papel, a escrita, traz a clareza. Às vezes a gente para pensar, esse aqui é o ponto positivo, esse é o ponto negativo, eu preciso ir pro digital, mas eu tenho que estar no offline, que curso eu vou criar, que mentoria eu... Não adianta, não vai, você vai ficar mais confusa se você só ficar pensando. O papel da marca, acredita que a gente fez lá? Só que eu não vou É, achar aqui, dá pra mostrar porque vai ficar no YouTube, não vou conseguir achar. Eu tenho, tá aqui, eu acho, peraí. ai, que legal. Então, já que vai ficar no Olha isso YouTube, aqui, deixa eu... olha Achou? aqui, olha isso aqui. Isso! Ah, maravilhosa! É exatamente A isso, galera gente, que tá escutando no precisa fazer. Spotify, tá? Corre depois no YouTube, que vai estar no YouTube, só para vocês entenderem o que que a gente tá falando. Olha isso aqui, gente, Jaque. É. Não achei a minha aqui, tá em Quando outro é que lugar. foi isso, Jaque? Isso é muito importante fazer, muito importante. 2022, Jaque. Março de Olha só, 2022. Olha isso, tá aqui, ó. Falei que eu mais de um ano. essa minha gaveta, porque também, né, eu adoro depois relembrar a história. Maravilha, Jaque. Tem uma galera que que está começando agora. E eu escuto muito desse pessoal, olha, tem muita gente boa já no mercado, não tem espaço para mim, eu não consigo entender como é que o digital vai entrar na minha vida, como eu vou ganhar dinheiro, como isso vai me dar resultado. Aí vem os sabotadores internos, tenho vergonha de aparecer, aquilo tudo. Hoje, para quem está começando agora, Jaque, qual é o teu conselho? O que que tu diria para essas pessoas? Por onde começar? Qual é o segredo? O que eu diria era, até quando eu comecei, eu também, e, assim, por mais que anos passaram, esse ponto eu acho que a gente pode pegar muito no. Qual que é o seu diferencial? O que que o seu, não precisa ser o diferencial talento, mas o que que você vê de que você adora falar, que suas habilidades mesmo, o que você tem de conhecimento que você adora compartilhar com as pessoas. Porque hoje a gente tem no digital infinitas possibilidades, né, Chay? A gente até lembro quando a gente conversou a primeira vez, meu Deus, mas sobre o que que eu vou falar? A gente fica perdida, porque a gente gosta de muita coisa. Então, naturalmente, você vai ficar perdido mesmo na hora de pensar. Mas quando a gente fala para entrar no digital, trabalhando com a nossa marca pessoal, com certeza é o melhor caminho, da gente trabalhar a nossa marca pessoal e identificar um conhecimento dentre todos esses que você tem, que você mais se identifica, mais gosta, que pode se aprofundar, para você começar com ele, sem dúvida nenhuma, é esse conhecimento que a gente pode aflorar mais para começar no digital. Assina embaixo, porque olha só que interessante, as mentoradas que estão hoje comigo, eu sempre no final das mentorias, a gente passa uma pesquisa, eu mando uma pesquisa para elas falarem, né, sobre a mentoria, enfim, ponto forte, enfim. E sempre vem desse retorno, já que elas vieram, que elas me procuraram para trabalhar comigo, para eu ser a mentora dela de marcas, porque eu tenho a minha marca no exterior, porque eu desenvolvo, porque eu tenho esse diferencial para elas. Então, o que que acontece? É perfeito isso que tu disse. Para mim, um dos grandes segredos é tu identificar dentro da tua jornada qual é o teu principal diferencial. O que te difere nesse mundão? Porque primeiro as pessoas vão identificar isso,
né? E depois elas vão namorar o teu perfil, o teu digital, para depois para ver se vai dar casamento. E aí sim, então se tu não tem clareza dos teus diferenciais, tu vai ser mais uma marca nesse mundão. Eu acho que uma das grandes sacadas, e eu também nesses 3 anos trabalhando muito no digital, é essa, é entender que parte da tua história tu vai compartilhar, como tu vai compartilhar e quais são teus diferenciais em relação a tantas marcas maravilhosas e que bom que tem nesse mercado. E já que, quando me perguntam sobre se tem espaço e tal, óbvio que tem. Assim como tem Nossa, qualquer marca, vai abrir uma loja de roupa, ai, Chay, tem um monte de loja de roupa. Óbvio que tem. Vai falar de branding, Chay, mais tem uma. profissões. Vai, né, dentista e arquiteto e Nada. fotógrafo, exatamente. Gente, agora vai parar de trabalhar. Agora vai parar de trabalhar. Entendeu? Não Então, tem assim, como. não tem como. Então, eu vejo que o digital é mais como uma ferramenta para trazer os teus diferenciais para a linha de frente, para tu conseguir se destacar no meio de tantas marcas iguais. Então, acho que esse é o principal. E outra coisa que tu trouxe também, que eu super concordo, esse processo de autoconhecimento. Então, claro, tem que passar por, que nem eu até comecei falando sobre isso, aqui, entendeu? Entender teu lugar no mundo, como é que tu vai chegar lá, como é que tu vai fazer, porque precisa desse processo. Sem você se conhecer, né? É difícil para você saber realmente seu diferencial. E isso é um processo. Então é legal falar, fiquem tranquilos, porque às vezes a gente não sabe qual é o nosso diferencial logo no começo, mas a gente gosta de falar de várias coisas. E eu lembro muito bem no seu começo, a gente começou falando ali das marcas, mas depois a gente foi trazendo diferencial de marca que você era experiências, tinha uma palavra que a gente usava que foi no processo da mentoria, que aí Uhum. você trouxe mais isso que no começo da mentoria, por exemplo, você não trazia. Então é quando a gente está em movimento que a gente vai abrindo a nossa mente para ter mais clareza. E uma outra coisa que eu vejo também, né, para se diferenciar um pouco, quem está começando agora, é para trazer mais a sua história e as suas experiências. Porque se você só traz fatos, se você só traz um conhecimento, isso aí você vai achar no Google, vai achar em qualquer pessoa, né, na internet, mas se você quer se diferenciar, tem que trazer esse lado da sua história de marca, da sua história da sua vida e trazer para envolver as pessoas nesses fatos, nessas experiências. Se você só for trazer uma informação pela informação, você não vai se diferenciar e não vai se destacar também. Exatamente. Eu lembro que quando a gente começou ainda tinha muito aquela questão, eu comecei no digital, que tinha muito a questão de dicas, e ainda a gente dá, claro, no digital, mas como isso Sim. cada vez mais ele dá um mix com a tua história. Então, claro, tu dá as tuas dicas, tu fala sobre, né, traz um conteúdo mais educacional, mas se tu trazer a tua história junto aos teus aprendizados, aquilo traz personalidade, essa é a palavra que eu queria, né? Não tinha jeito. Traz personalidade para o teu conteúdo e para a tua marca. Já que, me diz uma coisa, qual é o desafio hoje, na tua opinião, de ter uma marca no online? Só no online, Vamos focar em marcas que Ah. estão só no online, tá? Qual o desafio de estar só no online? Qual é o principal desafio, tu acha, hoje? Bom, são vários desafios, né? Mas em relação à pessoa, a gente precisa criar conexões. Se você não cria conexões, as pessoas elas não se conectam, né, com você e aí você não consegue crescer, não consegue desenvolver, não consegue vender. Então, uma das coisas é a gente ter a consistência de aparecer e ser a gente mesma. Né? Eu lembro que quando eu comecei no digital, a palavra que era mais falada era ser vulnerável. Você precisa ser vulnerável, você precisa ser vulnerável. Mas as pessoas confundiam vulnerabilidade com ter que compartilhar os erros o tempo todo ali. Não é isso. É a gente conseguir trazer que também nem a vida não é perfeita, que a gente passa por desafios, e isso vai conectar a pessoa do outro lado. Então eu vejo que eu não acredito que tenha um principal desafio do online. Eu acredito que tenham vários desafios que a gente vai passando na nossa na jornada empreendedora. Mas um desafio é esse, da gente poder ser a gente mesmo, conectar com as pessoas, né, com a nossa verdade ali, para ajudar e trazer esse resultado para as outras pessoas ali. Então é algo constante que a gente vai evoluindo a cada dia, sabe? Não, total. E se a gente pensar, assim como um negócio físico, o online também tem os seus desafios. Então, assim, por que acontece? Por que eu te trouxe essa pergunta para a gente debater? Muitas também mentoradas me trazem assim, Jaque, nossa, mas aquela pessoa, nossa, ela tá dando super certo, o resultado tá maravilhoso, ela deve ter uma equipe gigante.
porque Ah, tem aquele retorno que tem aquela comparação, e claro, ainda as redes sociais pode parecer uma vitrine, né? E fica aquela coisa inimaginável. Então, um dos grandes desafios para mim é tu conseguir trazer uma marca forte no online, sendo tu, com a tua essência, sendo constante, tendo leveza no processo que tu traz tanto aqui, com foco em resultado, mas claro que os desafios vão surgir como uma marca no negócio físico, e quanto mais tu te cercar de pessoas que possam te impulsionar e tu acreditar no teu processo, melhor. E claro, a gente sabe que não é fácil, né, Jaque? Quantas vezes tu pensou em desistir? Tu já pensou? Porque eu já pensei. ó, sinceramente, pensar Já em pensei desistir, várias. desistir, eu não, porque para mim esse é isso que eu nunca quis, eu sempre quis ser empreendedora. Então eu sou empreendedora desde 2010, eu sou empreendedora. Então não nunca desistir de empreender, por exemplo, no do digital. Eu posso mudar de nicho, eu posso mudar de Não, mudar curso, eu de posso nicho, mudar, isso que eu mas quero, dizer. desistir não. Ah, é Mas aquela é outra legal falar coisa, isso, porque eu cansa- tive uma dificuldade. Ai, não te ouvi, fala de novo. não sabe, eu quis dizer do sentido assim, já que muitas vezes a gente se sente cansada, desestimulada, o resultado. Assim, total. Eu te procurei quase desistindo, porque foi a minha primeira mentoria, eu achei que ia ter, sei lá, 20, 30 pessoas e não teve aquilo, depois, meu Deus, o que está acontecendo? Pô, 20 anos de experiência, né? Nossa, Uma jornada, né, atendendo grandes marcas, e é aí? frustrante, né? Muito frustrante. Então, assim, esse processo que eu estou te trazendo. Não, e aí eu queria contar um breve relato, uma breve história, que no começo, para mim, a minha maior dificuldade era falar em frente às câmeras. Era poder passar, né, aquilo que eu ficava travada, eu ficava com vergonha do que as pessoas iam falar, e falava. Mas hoje a gente consegue ver a evolução, né? Não sei se você já viu a evolução da Chay em 2020 e da Chay em 2023. É gigante. Eu também, a Jaque de 2017, 18, 19, 20, para a Jaque de 2023 é outra coisa. E assim, é gritante. Só que a gente fez, independente se a gente estava confiante ou não. Então, um dos desafios que eu também, né, pode chamar assim, bem importante, é da gente conseguir destravar em frente às câmeras. Porque a pessoa ela pode falar, eu tenho todo esse conhecimento aqui, mas eu não consigo passar para as pessoas. Eu não consigo quebrar a barreira do vídeo, né? Porque apesar de ser só uma câmera ali, a gente sabe que tem outras pessoas que vão ver. E isso faz com que a pessoa ela fique paralisada. E isso deixa muita gente sem ação. Quando a gente consegue libertar isso, e aí é lógico que é um processo, né? Da primeira vez que você vai falar, você já vai saber. Eu criei o meu negócio junto com o YouTube. Então, ao mesmo tempo que eu tinha o Instagram, a minha primeira plataforma principal era o YouTube. Eu gravei várias vezes um vídeo até ele sair bom e até falar vai. Só que mesmo assim não ficou bom. Eu falei, mas vai assim mesmo. É no processo que a gente vai evoluindo, né? Uhum, uhum. E tem uma frase que eu adoro também, que é essa clareza vem do movimento, porque se a gente fica. Nunca vai ter uma hora perfeita, né, Jaque? Nunca vai ter uma hora perfeita. E, de novo, fechando só essa questão dos desafios, se a gente pensar, quando a gente está em movimento, os desafios sempre vêm, né? Então, por exemplo, eu agora também estou num processo de desafio muito grande por estar envolvida com esse evento aqui na Austrália, mas não só isso, a língua. Né? Então, cada vez mais eu estou me comunicando em inglês, estou me expondo em inglês. É fácil ligar a câmera aqui até de um Zoom Meeting. Ha! Liga um Zoom Meeting aqui para Aham. vocês e eu tenho que falar e expor as minhas ideias, né? E compartilhar e defender, às vezes, um posicionamento ou outro que eu acredito que é certo ou não para aquele projeto. Então, isso também, mas eu poderia ficar aqui na minha, dando minhas mentorias, mais um turno de mentoria, o negócio está indo bem, né? Então tá tudo certo, mas se a gente não tem frio na barriga, se não tem desafio, já que não concorda com isso, eu sou assim, pelo menos eu sou movida a frio na barriga, entendeu? Quando eu tô muito assim, ó, sabe, na mesma, Aham. não, eu Eu sou prefiro. total. Eu parei também de dar mentoria em grupo, porque Parou. estava sempre naquele É, ciclo. Mentoria em grupo, mentoria era não fazer bom, mentoria é maravilhoso, individual, curso, né? maravilhoso. Mas e aí? E aí, Cadê, né, os novos desafios? E aí a gente vai em busca de novos desafios. Só que a gente tem que lembrar. Eu gosto muito, não vou lembrar a frase exatamente, mas eu gosto, é assim, que é no desafio que a gente evolui, que são nas dificuldades que a gente é na dificuldade que tem o crescimento. E eu acredito muito nisso, que se a vida ela tá muito parada, você pode ter certeza que se você não tá crescendo, você tá caindo. uhum, Então uhum. a gente tem que ir em busca sempre, os desafios, eles são importantes, as dificuldades, elas são importantes para a gente evoluir. Por isso que a gente, né, tá sempre em busca desse frio na barriga, porque a Já gente que quer nós duas nós sempre somos assim, a mais. saída da pauta, porque nós duas juntas, acho que sabe por quê? Uma emenda um assunto na outra e vai falar outra coisa.
já que Vambora, vamos, assim que é bom. porque é legal isso, os insights, assim, nesse sentido, porque a gente vive isso nós duas nos nossos É. negócios, né? Então, assim, que é o ciclo também de marca. Muitas empreendedoras, quando me procuram, querem isso aqui, ó. Entendeu? Ir para o céu, ou Uhum. seja, cresce, 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 não é isso. Então, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, isso é desafio. Se ela tá só na mesma, pode saber que o ciclo não tá dando tanto resultado. Qual a importância agora, na tua opinião, Jaque, para a marca que está só no offline, porque ainda tem, vir para o online? O que tu acha que isso faz a diferença? Deixa eu te contar uma curiosidade. Aqui na Austrália, muitos lugares bons, legais, tá? Bacanas, eles têm o seu negócio, mas tratam o digital ainda como um ok, não ruim, mas ok. Sabe? Uma coisa assim, só para quebrar a tabela. Sabe aquela coisa só para quebrar a tabela? Ou só, por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo prático. Tem um restaurante aqui maravilhoso, eu amo aquele restaurante, e ele tem um digital onde só tem foto do restaurante. Assim, aquelas fotos maravilhosas do restaurante, vende, vende. Mas tu entende que tem os pratos são maravilhosos, o chefe, ele sai do restaurante, ele vem conversar com as pessoas, em nenhum momento se mostra. É um chefe que tá lá há 500 anos, eles não mostram isso no digital. Então a gente vê que ainda tem marcas que estão no offline, mas que ainda não estão despertas para o online. Como que tu encara isso, Jaque? O que tu acha? Eu acho que ainda tem aquela mentalidade de antigamente que não precisa do online, né? Ah, já tenho ali a minha clientela, mas tudo bem, tem pessoas que realmente não precisam, mas independente disso, a construção de marca, e voltando para o assunto até de marca, ela não dá para ficar só no presencial. Esse restaurante, falando em restaurante especificamente, ela pode construir uma marca muito forte que pode internacionalizar, né? Pensando até numa pessoa. Né? Se você tá ali só no seu, você é uma pessoa, uma nutricionista, uma fotógrafa, tá? Tem muitos clientes e você tá ali só no seu mundinho. Se você não tá no digital, você vai perder oportunidades de fazer coisas que você nem imagina, né? Que a gente pode, seja viagens, fotografando, se for em relação a isso, seja outros projetos que às vezes você pode ter uma oportunidade. As pessoas são os dois lados. Quem tá no offline precisa ir para o online, quem tá no online, não dá para ficar só no online, tem que ir pro offline também. Exatamente isso. Nossa, amei, exatamente isso. Porque o que acontece? Até a gente já falou sobre isso. Nesse processo agora, por exemplo, de trabalhar bastante no offline, eu estou num processo muito vivo no offline, eu só consegui isso, esse projeto, que tenho o maior orgulho de estar aqui trabalhando com ele, eu só consegui isso por construir uma marca no digital. Claro que talvez uma pessoa ou outra me indicaria, e tu sabe que networking é tudo na vida. Eu acho networking assim fantástico. Que uma pessoa, ok, tem isso, mas entende que esse projeto e eu continuar trabalhando minha marca no online podem me levar para outras tantas possibilidades. Então, isso é incrível. Até o jeito que eu trago a minha marca pessoal, o jeito que eu trabalho a minha marca pessoal no digital, pode trazer outros projetos em outros lugares e não deixando de acontecer no offline. Então, por que eu estou te trazendo isso? Quando isso aconteceu, eu tive que parar também e entender como é que eu ia seguir com o online tão forte, né? Tanto é que eu abri mão das Uhum. mentorias em grupo. Falei, beleza. Então, tira a mentoria em grupo, continua com a mentoria individual, atende clientes no Brasil e na Austrália, e esse projeto, ponto, ok. Beleza, como é que eu vou trazer esse conteúdo desse projeto, desse evento para dentro do meu digital? Ou seja, compartilhar a jornada, a história, para fazer com que as pessoas se identifiquem. Então, isso eu acredito que é uma sacada, sabe? A gente não esquece, mesmo que a nossa marca, porque eu estou te trazendo isso também, já que muitas vezes muitas marcas começaram no online, foram pro offline, tá dando certo e esquecem o online. E aí não, sabe? Então assim, fica um negócio meio, Uhum. tu não entende muito bem o que está acontecendo. Total. E até quero compartilhar 2 pontos em relação a isso. Eu também tive que dar, né, por exemplo, eu comecei um novo negócio, eu trabalho com digital, mas eu comecei a empreender com a do Terra também, e aí eu tive que pensar, para ficar com todas essas opções, eu tenho lançamento, eu tenho perpétuo, lançamento é quando abre e fecha carrinho, perpétuo é quando deixa o curso sempre aberto, né, para quem tá ouvindo a gente. Mas eu tenho mentorias em individual, mentoria em grupo, não, se a gente tem um novo projeto, é difícil a gente continuar com tudo, mesma coisa com as suas experiências. Então também falei, não quero mais lançamento, porque lançamento tava me dando burnout mesmo, vou deixar meus cursos sempre abertos, no perpétuo, para as pessoas comprarem,
vou acabar com a mentoria em grupo, vou deixar só em mentorias individuais pontuais. E aí, o que eu percebi, pensando no negócio do offline e do online? Hoje eu trabalho com a do Terra, e a do Terra, a gente não necessariamente precisa ficar o tempo todo aparecendo, porque ela é híbrida, a gente trabalha no offline e trabalha no online. Mas eu percebi que, com a minha marca, com o meu poder de marca, com a minha visibilidade, o negócio da do Terra, tem muito mais visibilidade, o meu crescimento, por conta da minha marca no digital. E aí agora eu estou trabalhando o meu offline, trazendo treinamentos com a equipe, eu moro no Rio de Janeiro hoje, trazendo treinamentos com a minha equipe que mora no Rio de Janeiro, ou fazendo encontros de apresentação do negócio e dos óleos essenciais, que é do Terra de Óleos Essenciais, com pessoas no presencial. E aí eu levo para o digital para dar esse fortalecimento. Então, é a gente continuar, usar e tentar o equilíbrio. Às vezes é lógico que o digital ele vai fortalecer, mas às vezes a gente vai dar mais atenção no offline. E aí eu paro, às vezes eu nem entro nas redes sociais, porque não deu tempo. Porque o offline, ele tá muito corrido. E Ativo. tá tudo bem, né? A gente não precisa ficar também estressada, porque não deu para estar também no online. E aí a gente vai tentando cuidar dos pratinhos, né? Que a gente precisa do negócio. Já que eu me lembro direitinho quando tu começou a trabalhar com a do Terra, e foi muito bacana, porque tu contou essa história. E eu só tô trazendo isso porque para vocês entenderem que uma marca pessoal dentro do digital, ela evolui junto contigo, é uma coisa só. Então, às vezes as pessoas falam assim, Chay, mas eu era desse nicho, foi para esse nicho. Eu fiz disso, fui para aquilo. Como é que nesse processo eu faço isso? Agora tu trouxe da do Terra, eu lembro direitinho quando tu falou, eu agora contando toda hora da Brasil Week. Então, assim, o que a gente faz? A gente compartilha dentro do nosso digital para as pessoas entenderem que momento de marca que a gente está. E eu falo várias vezes nos stories, eu falo assim, ah, gente, não estou conseguindo aparecer aqui toda hora, não consigo mais compartilhar tanto conteúdo como vocês sabem que eu fazia, vocês sabem que eu estava sempre ali com vocês, mas hoje está acontecendo isso. Pronto, bora, próximo dia. Jaque, mas a gente está ali e eles estão entendendo o que está acontecendo, eles andam, as pessoas andam com a gente. É muito mais fácil do que simplesmente parar ou começar um novo digital, ou começar uma nova história do nada. Tu não acha? Até porque a nova história do nada vai começar da sua história mesmo. Então, não faz sentido começar do zero algo que não existe, porque é a sua vivência, é a sua história, né? É a tua marca. E isso é o mais legal da gente, das pessoas acompanharem a nossa evolução, porque todo mundo evolui, todo mundo amadurece, todo mundo muda de ideias, né? E vai construindo conforme os estudos e as experiências, a gente vai se transformando. E para mim, essa é a mágica do digital, da gente poder ser a gente mesmo e viver da nossa vida, né? O meu negócio sou ser eu, não sei como é que eu falo aqui nesse momento, mas é a nossa vida, né? A nossa marca, o nosso trabalho é a gente. E isso é demais, é incrível, porque a gente pode trabalhar. Eu lembro que eu já mudei de nicho algumas vezes. Eu trabalhei falando sobre Instagram, depois eu fui para empreendedorismo, aí eu fui para cursos online. Agora eu falo empreender também em outras áreas. E essa mudança vai me acompanhando sempre. E isso é demais, porque eu não estou mudando o meu nome, eu não estou mudando a minha forma de falar, eu estou evoluindo e estou ajudando as pessoas conforme o meu conhecimento vai aumentando também. Inclusive, já que eu tô falando isso, eu lembrei de uma das prioridades para essa semana, até a bio vai mudando, né? Ela olhar minha porque eu olhei a bio do Instagram. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, preciso até mudar isso, porque a jornada mudou tanto que eu preciso mudar até isso. Já que me diz uma coisa, um segredo, tem algum segredo para a gente manter um mindset equilibrado, já que eu tô trazendo tanto a questão do mindset empreendedor que eu acho fantástico. Né? Então, assim, tu puder dividir um pouco com a gente isso, essa questão de como ter um mindset empreendedor e como a gente pode ter, respirar fundo, sabe aquela coisa, respirar fundo, vai dar certo, parece que não vai, mas vai. Parece que o negócio é gigante, mas tu vai chegar lá. Para mim, o segredo, assim, é realmente ter uma mentalidade de sucesso. Eu até essa semana, vou amanhã, quinta-feira aqui no Brasil, né? Depois de amanhã, eu vou gravar mais vídeos para o YouTube. E um dos temas é como ter uma mentalidade de sucesso. Eu gosto dessa frase que é assim, né? A sua mentalidade dita aonde você quer chegar. Se a gente tem uma mentalidade fraca, você não vai conquistar aquilo que você quer. E isso é para tudo, né? Se você tem uma mentalidade forte, você vai construir os relacionamentos que você quer, a conta bancária que você quer. Se você não tem essa mentalidade, você não vai alcançar em relação à vida inteira. Então, para mim, o segredo
do sucesso, que o segredo que a gente precisa ter é ter uma mentalidade forte e a gente trabalhar essa mentalidade. Como que a gente vai trabalhar essa mentalidade? É a gente construir as pessoas. Primeiro, é a gente identificar crenças. Tem muita gente que... E essas crenças, elas podem vir da infância, elas podem vir dos ensinamentos da família, deu pra você, independente. Mas é você identificar que crença que você tem hoje, que se você vê alguma coisa e você se vitimiza, você tem uma crença que tudo acontece, estão pensando em você. Ai, porque ela tá falando de mim. Ou a outra crença pode ser, ai, ela sempre consegue. Então a grama do vizinho é sempre mais verde. Ai, aquela pessoa ali sempre dá certo pra ela, mas nunca dá certo pra mim. Isso são crenças que a gente vai se pegando, falando, e que não faz a gente evoluir, não faz a gente ter sucesso. Então é a gente começar a se observar que pensamentos que a gente está tendo no nosso dia a dia que faz a gente ter essa crença que não faz a gente evoluir. Quando a gente consegue mudar e perceber que não é dessa forma, a nossa vida começa a evoluir. A gente começa a ir em busca de coisas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, para ter resultados, né? Que é o que a gente falou ali no começo, que são das dificuldades que a gente cresce, mas é a gente ter esse olhar de mentalidade de, tudo bem, tá, eu tô com essa dificuldade, o que eu vou fazer? Me vitimizar e ficar por isso mesmo? Ai, realmente, acontece para mim, eu não consigo fazer nada? Ou não, o que eu posso fazer para mudar? O que eu tenho que fazer de diferente hoje para chegar onde eu quero chegar? Uhum, uhum. Não, perfeito. Sabe? E tem essa questão como é que é aquela do copo cheio, do copo vazio, do copo cheio, a gente enxergar, né? Porque é bem isso. A gente sempre vai ter desafios, a gente sempre vai ter crenças limitantes que nos travam, né? Já que a gente tem tantas na vida. E isso que tu trouxe, de ter um processo nosso, quieto, que a gente entenda o que a gente pode mudar com aquilo e encarar. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem é encarar nossos erros, não os erros, os nossos medos. Os nossos medos e entender o por que a gente sente aquilo. E quando a gente começa a encarar e a gente vê que dá certo, e vai 1% cada dia, né? Um pulinho cada vez, a gente vai melhorando, vai melhorando. Às vezes dá uma ré, aconteceu alguma coisa que não rolou, porque nem tudo dá certo, mas aí e eu acho que é isso. E outra coisa, Jaque, que aí entra muito, assim, no papel que tu me ajudou muito, é ter alguém que te acompanhe na jornada, sabe, também. Então, se essa questão do mindset está muito difícil para ti, tu não tá conseguindo enxergar o luz no fim do túnel. Luz no fim do túnel. Eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel. Tem umas coisas que eu já não lembro. Luz no fim do túnel. E aí, tu não consegue ver para onde ir. Eu acredito muito no apoio de pessoas que possam te ajudar nessa jornada, a ter clareza e a tu entender quais são os teus diferenciais e como tu consegue elevar esse mindset. Porque E pensando nisso, Jaque, deixa eu te contar, e eu já trouxe isso várias vezes. Eu chorava. Porque eu vim para cá aos 40 e tantos anos, 40 anos não, 40, vim para cá aos 40 anos, fechei uma empresa no Brasil, larguei tudo lá. Eu sei da questão do inglês, eu sei da questão para as crianças, todo mundo fala, ai, Chay, não fala assim. Eu sei tudo isso, mas e a nossa vida, entendeu? Trabalhei que nem doida no Brasil, fui fechar uma portinha e começar tudo do zero aqui, aos 40 anos, diferente de quem chega aos 20, né? Eu cheguei com uma bagagem, e agora, como vai ser? Então, assim, eu não vou conseguir, eu pensava, não vai dar certo, Jesus, como é que eu vou fazer? E como é que eu vou ligar essa câmera? E meus clientes no Brasil, grandes companhias, grandes empresas, vão ver eu lá numa live, vão pensar assim, oi, Chay. Eu pensava. olha a crença limitante, olha a crença aí. Eu pensava assim, e olha tudo, depois que aconteceu, os elogios, eles viraram alunos, viraram mentorados, então, mas se eu tivesse ido, e eu lembro de uma cena, um dia antes de apertar o botão da minha primeira live aqui na Austrália, eu estava sentada do lado do Thiago, meu marido, e eu falei assim para ele, não vou fazer. Não vou fazer. Ponto, não vou fazer. E ele falou assim, pelo amor de Deus, tu vai fazer esse negócio, tu vai. Enfim, então assim, tu ter uma pessoa que realmente te impulsione, que seja um mentor, enfim, psicólogo, uma pessoa que te oriente a dar esses passos, como é importante, Jaque. E não só orientar, mas tem uma pessoa que vai fazer junto com você. Eu tenho uma amiga que ela foi minha mentorada e hoje a gente troca, essa troca, né? Eu chamo de BizBest, que é a sua melhor amiga dos negócios. E eu acho que a gente sempre tem que ter na nossa vida. Pode ser que seja a sua melhor amiga, que você tem preguiça de treinar. Eu tenho uma amiga também que a gente vai treinar juntas. Acorda, eu tô com uma preguiça. Eu também, mas vamos, vamos. São aquelas pessoas que te impulsionam a você ser uma pessoa melhor. A gente precisa ter, porque às vezes a gente sozinha, você tem que ter.
tem que ter disciplina, porque a motivação por si só, a gente não vai fazer. Agora, quando você é disciplinada, você consegue. E muitas vezes a gente sabe que a gente não é disciplinada. Eu, pelo menos, não sou. Eu procrastino, eu vou treinar todo dia, mas eu reclamo. Se eu tô algum dia com muito cansada, eu não vou. Mas se eu tenho aquela amiga que ela vai lá, vamos? Bora, então bora. Eu vou lá, eu vou por ela também. E no negócio é a mesma coisa, né? Eu tenho essa troca também, que a Perla, ela foi minha mentorada. E hoje a gente lê um livro juntas, que é o... Até aqui o nome. O Caminho do Artista, que são exercícios que a gente tem que fazer toda semana. E por ter ela ali, e a gente tem essas trocas no Zoom, quinzenais também, a gente impulsiona a fazer. E a gente troca dúvidas, então eu pergunto para ela, ela fala a percepção dela para mim, a mesma coisa, né, vice-versa, a mesma coisa que eu falo com ela. Isso daí ajuda demais. Então, ter um mentor, ter um guru, ter um amigo que você confie, que ele, né, reunir em grupos, que você é a pessoa a menor na mesa ali, assim, sempre com pessoas para a gente evoluir, para a gente ter essa troca. Isso é muito importante na nossa vida, para a gente evoluir mesmo, né? Sair do lugar e chegar onde a gente quer. E eu vejo que eu lembro, só para contar uma historinha também rapidinho, quando eu morava na Califórnia, eu trabalhava, antes de trabalhar, ter o meu negócio no digital, eu trabalhava com redes sociais. E eu fazia redes sociais das empresas. E eu tive um cliente. E esse cliente, um cliente que ele era dono de um estúdio de yoga. Não era de um estúdio, na verdade, mentira. Ele tinha uma agência também, que um dos clientes era desse do estúdio de yoga, mas ele fazia parte das redes sociais e ele contratou a minha agência para gerenciar tudo isso. Só que aí um dia ele saiu. Ele saiu da nossa empresa, né, da nossa agência. E aí eu fui falar com ele, porque eu gostava muito, que ele tinha muito conhecimento de tráfego pago, de redes sociais. E eu fui falar com ele, eu falei, você pode ser o meu mentor? De graça, eu não ia pagar nada por ele. Pra ele, sabe? Eu falei assim, você pode ser o meu mentor? Ele, mas como assim? Eu falei, não, eu venho aqui no seu escritório e você me ajuda, me ensina com seu conhecimento. Ele nunca tinha feito isso. Ele, tá bom, não sei se eu posso te agregar. Eu falei, não, você vai me agregar sim. Meia horinha que a gente fica conversando, de você só compartilhar as suas experiências, já vai me ajudar muito. E ele super topou. E era americano. Então eu já treinava meu inglês. E ele, 30 minutos a uma hora, eu já aprendia muito. Saía de lá super feliz para aplicar no meu negócio. Então, às vezes, a gente fica pensando que, óbvio, quando a gente paga, é super importante porque a gente tem direcionado. Mas se você tem um pai que tem conhecimento, né, desse negócio, meu primeiro mentor foi meu pai. Uma pessoa da sua área que você pode ter essa troca, um amigo para você fazer essas trocas, isso daí já vai ajudar demais no seu processo. Demais, Jaque, porque eu acredito muito que o empreender não precisa ser sozinho, e eu trago muito isso, porque, né, já que a questão do empreender, se a gente fica sozinho dentro, ainda mais no digital, dentro desse cantinho, se eu tivesse aqui sozinha, não tivesse procurado a Jaque, e a partir disso ter começado essa jornada aqui na Austrália, nada disso teria acontecido. Talvez outras histórias, ok, talvez legais também, mas não teria acontecido do jeito que foi. E às vezes então, eu acredito muito que o mindset, na verdade, muitas vezes a gente precisa tem um impulso assim, para nos ajudar a cada vez ir mais longe. Jaque, me diz uma coisa. Do início até aqui, quais foram os teus principais desafios e as tuas principais conquistas? Pode ser um desafio ou uma conquista. O que para ti foi marcante? Para mim, foi marcante um desafio, foi um lançamento fracassado. De já anos, né, do digital, e eu ter um lançamento que ele não deu prejuízo, mas ele ficou no 0 a 0, um lançamento que foi um dos investimentos que eu mais fiz, que eu tinha equipe, estrategista, foi algo que eu estava super apostando, que eu estava totalmente em crescimento, os meus últimos 2, 3 lançamentos deu muito bom, e teve um que para mim foi um fracasso, né, porque ficou no 0 a 0, a gente não ganhou absolutamente nada, eu falei, meu Deus do céu. E aí, esse foi um desafio, porque a gente chega, e agora? Será que acabou para mim? Né? Entra naquela coisa, e o que eu faço agora? E foi no momento que, meu Deus, eu chorava, no dia de abertura de carrinho, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu falei, não, eu tô acreditando que tá acontecendo isso. E isso acontece. E aí, isso aí foi em 2021. E aí, final de 2021. Aí foi no momento que eu comecei a ver. Então, troquei a equipe inteira, não porque foi a equipe, mas era uma equipe de uma estrategista, numa equipe de estrategista, né, separado. Então, foi embora tudo junto e eu tive que refazer a minha equipe. Então, foi um processo de reconstrução da Jaque também, como pessoal e profissional, né, que não é fácil. Eu vejo que o lançamento fracassado foi um super desafio que eu tive para mim. Agora, conquista... Voltando Hã? no passado. Como a gente aprende com isso?
com esses Nossa, desafios que acontecem na nossa vida, porque é assim que a gente cresce. Eu lembro também de uma mentoria, de uma turma de mentoria que eu estava lançando, e eu achei que ia ser, nossa, um arraso, porque a gente vai lá, e às vezes o digital tem disso, as pessoas enxergam a parte mais bonita da história, digamos assim, mas o que tem por trás disso? Aliás, se vocês enxergassem esse cenário agora, tem um tripé torto, entendeu? Tá uma função aqui atrás, mas enfim, que tá bem bonitinho, ó, que tá tudo bem organizadinho. Então, mas eu quero dizer é isso. que existe um trabalho gigante por trás para a gente estar aqui e que muitas vezes a gente coloca todo o nosso esforço, coração, entendeu? E às vezes não dá certo. Às vezes não dá E certo. tá tudo bem, acontece, mas É, se a gente não tem a mentalidade forte, desaba, a pessoa desiste e ela nunca vai mais continuar. Isso é fato. Eu já tive mentoradas que o lançamento, o primeiro ou o segundo lançamento não foi bom, porque o primeiro é normal, não dá bom, é é. isso que as pessoas têm que saber, é natural. Mas tá, sei lá, o segundo, o terceiro não deu bom, ela desistiu. E aí realmente era isso que você queria, né? Então também tem que ter clareza nisso. Mas, enfim, depois desse lançamento, reestruturei tudo, analisei de novo, e aí, tá vendo? Graças a Deus eu não parei, porque senão eu não estaria aqui hoje. Então 2022 foi crescimento, 2023 fui ajustando também. Agora, em relação à conquista, eu penso por dois lados. Uma, sem dúvida, pode ser, parecer clichê, mas sem dúvida foi o digital ter trazido para mim a minha liberdade geográfica de tempo, né, para eu poder viver do digital. Eu morava na Califórnia ainda e eu podia fazer o meu tempo, sabe, trabalhar de onde eu quisesse, poder viajar. Nossa, para mim tem bem visual isso. A primeira vez, a minha irmã foi me visitar, só que ela foi para Nova York, e eu fui encontrar com ela em Nova York. Ela, o marido e a Duda, que tinha meses ali na época. A Duda já tem 5 anos. 5 para 6. E ela era pequenininha. E aí, a primeira vez, eu tava com a minha primeira turma de mentoria. Não era nem mentoria, era um curso. Era uma mentoria, só que de Instagram. Pra você ver que isso foi 2018. E eu tava no hotel, e eu acho que era o último encontro, eu ia ter que fazer do hotel, do lobby do hotel, que tinha um computador lá para pegar a internet. Eu tava com o meu computador, mas tinha internet. E eu tenho essa foto. Que a janela do hotel de Nova York tinha a bandeira dos Estados Ah, Unidos atrás. Então eu tirei uma foto. Nossa, eu me arrepio de lembrar, porque arrepia, isso, né? eu juro pra você, eu me arrepio. Porque isso é uma materialização de eu estou dando uma mentoria, tinha umas 5 pessoas ali, de Nova York, e eu não moro em Nova York, sabe? Então eu tirei a foto delas ali com a bandeira dos Estados Unidos atrás, eu falei assim, meu Deus, essa é uma conquista, uma realização mesmo que o digital me proporcionou. Eu posso trabalhar ajudando outras pessoas da onde eu quiser, de qualquer lugar do mundo, que sempre foi minha frase, né? De qualquer lugar do mundo mesmo. E isso é fantástico, porque até nas tuas próprias, depois disso, enfim, ou durante isso, as tuas turmas de mentoria sempre tiveram pessoas de vários lugares, né? Então, essa troca também Uhum. trouxe esse exemplo de marca que dá certo em qualquer lugar. Jaque, eu trago muito sobre como ter uma marca forte e influente tanto no digital e fora dele. Então, a gente traz muito isso nas minhas mentorias. Então, na tua opinião, o que que é para ti ter uma marca forte hoje? Para mim, ter uma marca forte é diferenciação. É você saber muito bem qual é o seu diferencial. É a essência de tudo, né? Ter uma marca forte é uma essência de tudo. Então, é quando a pessoa, ela lembra de você pela transformação que você causou. Sabe quando a gente vai... Ah, sabe aquela pessoa de tal e tal e tal? Ela explica. Essa explicação é a sua marca, é o seu diferencial, é o que você causou na pessoa. Então, para mim, a gente... E eu trago isso muito num ritual de marca. Então, só para explicar um pouquinho mais, assim, eu gosto muito de tangibilizar, né? Uma marca forte é quando você consegue passar sensações que você queria através do seu ritual, através das experiências, através das sensações que você causa ali para a pessoa. Então, é realmente a diferenciação, digamos assim. E tu falou do ritual, vou ter que te perguntar. Não, ó, já estão. Era para encerrar agora o podcast. Mas tu falou dos rituais e tu traz isso tanto aqui também no teu conteúdo, a importância da gente ter os rituais. Fala um pouco pra gente sobre isso, Jaque. Claro. Para mim, os rituais de marca é desde a forma como você fala, como você se veste, como você conversa com as pessoas, como você chama as pessoas.
os símbolos que você usa. Então, eu, por exemplo, uso sempre o símbolo da taça de champanhe, porque para mim a gente está brindando o tempo todo. As músicas que você coloca nos stories causam sentimentos nas pessoas. Então, eu sempre tenho 3 músicas que eu gosto muito de colocar, dependendo. Eu tenho uma música para lançamento da mentoria ou do curso online. Eu tenho uma música quando eu estou mostrando a liberdade, o lifestyle. Eu tenho uma outra música, então isso daí a gente tem que usar também. Como que você faz as pessoas se sentirem, né? Eu gosto muito de trazer reels de liberdade. Então, da minha rotina de ir pra praia, né? Eu gosto de meditar, eu tenho o meu ritual box, que são cartas da mentalidade empreendedora, então eu uso escrever ou treinar depois, aí eu volto, meu planejamento, gravação de vídeo, né? Eu sou muito, falando em energia feminina e masculina, eu tento muito equilibrar, que é aquela parte da espiritualidade, né? Da conexão com a gente, mas eu sou uma pessoa muito executora. Eu faço acontecer. Então, eu trago isso muito na minha marca, o momento do planejamento, o momento do foco. E aí, esse ritual de marca, cada pessoa, ela pode criar, desde o seu café da manhã, né? O que você gosta de comer, ou trazer um insight de manhã, ou você que corre. Eu lembro muito, quando a gente estava fazendo a mentoria, você correndo nessa praia maravilhosa, vista maravilhosa, a gente se inspira com isso. E essa inspiração faz a gente se ficar motivada, faz a gente querer o nosso melhor, e as pessoas se conectam. Então, todo mundo deve ter um ritual de marca de acordo com o seu diferencial, de acordo com a sua marca, né? Com aquilo que você quer desenvolver nas pessoas, passar para as pessoas. Então, ritual de marca eu acho que é essencial. Jaque, e como isso retorna para a gente, como a troca a partir desses rituais de marca acontece com quem está do outro lado. Eu lembro direitinho quando eu fiz o rebranding da minha marca, que também começou lá durante a mentoria, e eu contratei uma agência para fazer todos os processos de rebranding, de logo, de cores, elementos, quais eram meus slogans. Hoje eu falo bom dia, Austrália, boa noite, Brasil. Então, eu até conto já que uma vez eu fui no salão lá em Porto Alegre, quando a única vez que eu fui no Brasil nesses 4 anos. E aí eu fui nesse salão em Porto Alegre e a cabeleireira me seguia, eu já conhecia ela, né? E ela, antes de me dar oi, ela falou, bom dia, eu achei tão legal, Jaque. Eu falei, que demais! Muito bom. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu repito sempre, e às vezes, o que eu acho legal a gente trazer a questão do ritual, Jaque, que às vezes as pessoas falam, mas não, fica chato a gente repetir, branding é repetição, né, Jaque? Quanto mais a gente repete, mais a gente fica no coração das pessoas e na mente, né? As cores da minha marca, o pink, o vermelho, o laranja, recebo muito. A gente traz em elementos até no offline, né? Total, total. Então, assim, é impressionante isso, como gera identificação e resultado pra gente. Jaque, obrigada. Poderia ficar contigo aqui o dia inteiro. Não vejo a hora de te encontrar um dia no Brasil, né? Tomar nossa Ou tacinha. na Austrália. Ou na Austrália, quem sabe, nesse mundo. Tomar nossa tacinha, né? Porque a gente só fez virtual até hoje. Obrigada Pois é. por estar aqui nesse podcast e compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu que agradeço, foi, nossa, um prazer imenso mesmo. Falaria por horas e horas e horas. Pode me chamar mais vezes, que eu com certeza voltarei. Obrigada pelo convite, viu? E só para deixar também para as pessoas que quiserem me acompanhar, o meu Instagram é @JaquelineGatti, e Jaqueline Gatti, com 2 T's, vocês vão me encontrar também no YouTube, nas outras redes sociais, que também tem podcast, também tenho Pinterest, enfim, só @JaquelineGatti que você vai me encontrar. Obrigada, Chay. É isso aí, não deixa de seguir Jaque Gatti, porque eu aqui, ó, grudo nesse conteúdo sempre. Pessoal, foi maravilhoso estar aqui com vocês. A gente se vê na próxima sexta-feira. Beijo. Tchau, Jaque. Tchau, tchau.